Olá, meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos falar sobre a nossa 12ª lição, trazendo as nossas reflexões, os nossos resumos das nossas lições. E hoje a nossa 12ª lição dessa nossa revista de adulto desse quarto trimestre de 2022, falando, contextualizando o livro escrito pelo profeta Ezequiel. Lembrando que se você ainda não leu o livro de Ezequiel inteiro, é interessante ler. Você professor, você aluno, é interessante você ler todo o livro para termos uma visão mais completa, mais inteira, mais panorâmica a respeito das profecias de Ezequiel. Tem muitas suas profecias, suas visões, tem muito da escatologia, muito do que virá acontecer mais adiante, né? Referente aí ao fim das últimas coisas. E nessa nossa 12ª lição, nós estamos contextualizando aqui, essa nossa 12ª lição, o capítulo 47 do livro de Ezequiel. Quando Ezequiel tem aquela visão daquela fonte de água jorrando, fluindo ali do trono do templo, descendo ali para a região do Mar Morto, trazendo vida por onde a água passa, né? Capítulo 47 do livro escrito por Ezequiel. Ensino riquíssimo, importante, que nos ensina muito a respeito das coisas futuras que em breve acontecerá. Deus está no controle de todas as coisas e Deus deu esta visão ao profeta Ezequiel. Ezequiel estava no cativeiro, vivendo ali na Babilônia, e Deus chamou Ezequiel como atalaia, como profeta, como porta-voz do Senhor. E Deus deu essas visões ao profeta Ezequiel. Título da nossa 12ª lição: Imersos no Espírito nos últimos dias. O nosso textuário está registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Nossa verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo aqui falando no capítulo 7, versículo 38, no Evangelho escrito por João, que quem crê nele, rios de águas vivas, de água viva, fluirá, correrá no seu ventre. Jesus falando aqui de um transbordar do Espírito Santo que viria sobre todos aqueles que aceitassem, que reconhecessem o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. O nosso texto bíblico em classe está registrado no livro de Ezequiel, escrito por Ezequiel, capítulo 47, versículo do 1 ao 12. Nos diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria umas águas desde a banda direita
Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entra no mar, e sendo levados ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar essas águas, esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá todo aquele por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gede até Englaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aqui a passagem do capítulo 47 do livro de Ezequiel, do versículo 1 ao 12, quando Ezequiel tem esta visão a respeito daquele rio, aquela fonte de água que fluía ali do templo e descia em direção ao mar morto, trazendo vida por onde passava, né? Então, nosso capítulo aqui 47 do livro de Ezequiel, ele tem um aspecto escatológico sobre uma relação ali do período do milênio, lembrando que do capítulo 40 em diante ali do livro de Ezequiel, Ezequiel tem a visão ali do templo, Deus dando, o anjo dando a Ezequiel as dimensões do templo, toda aquela estrutura do templo, dando todas as dimensões, todos o que era preciso Ezequiel conhecer, anotar, deixar escrito, porque brevemente aconteceria. Não era algo para os dias de Ezequiel, porque nesse período o templo já havia sido destruído, o povo já estava no cativeiro, já havia aproximadamente ali 25 anos que Ezequiel estava no cativeiro. Jerusalém estava destruída neste período. Então esse capítulo tem um aspecto também pneumatológico, ou seja, relacionado à pessoa do Espírito Santo. As águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Santo Espírito do Senhor, né? Então, nossa lição, os nossos 3 tópicos. Primeiro, expor o aspecto escatológico do capítulo 47 aqui do livro de Ezequiel, apontar a implicação pneumatológica
da profecia e descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto, né? Então, os 3 tópicos que nós vamos discorrer ao longo aqui desse nosso vídeo, dessa nossa 12ª lição desse 4º trimestre 2022, tá bom? Se você ainda não é inscrito, não se inscreveu no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, acompanhe os nossos vídeos, ative aí o sininho de notificações. Nós estamos trazendo vídeos aí semanalmente, tanto das nossas lições de adulto quanto de jovem, das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E você, assim, quando a gente postarmos um vídeo, o próprio YouTube vai te notificar, você vai receber a notificaçãozinha e você pode acompanhar os nossos vídeos antecipadamente. O capítulo 47 aqui de Ezequiel, ele tem 23 versículos. A nossa lição aqui estamos estudando aqui só do versículo 1 ao 12, né? Do versículo 1 ao 6. Se concentra ali na visão ali das águas que fluem de debaixo do umbral do templo. À medida que essas águas sanadoras vão andando, vão saindo, ela vai fertilizando as áreas estéreis ali do Mar Morto e segue aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso, ou seja, um rio intenso, grandes correntes, e por onde ela passa, ela vai tirando a esterilidade e trazendo vida. E na segunda parte aqui dessa nossa revista, aqui do versículo 7 ao 12, descreve os efeitos milagrosos dessas águas deste rio, trazendo vida por onde ela passa a toda aquela região ali do Mar Morto, a região chamada região do Arabá, ou uma região ali da depressão do Vale do Jordão. Lembrando que o capítulo 47 de Ezequiel tem 23 versículos. E a segunda parte é do versículo 13 ao 23, a nossa lição não está falando dela, é uma continuação ali das repartição da terra de Israel, onde Ezequiel começou falando ali sobre essa repartição a partir dali do capítulo 20, quando Deus deu a visão a ele ali das dimensões, das estruturas, de toda aquela estrutura arquitetônica, dos detalhes do templo, que Deus deu a ele todos os detalhes, toda a estrutura ali do templo. O nosso primeiro tópico está falando aqui sobre o aspecto escatológico. Nós vimos na nossa primeira lição dessa nossa revista, desse nosso trimestre, que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico das Escrituras, né? Do livro, do primeiro capítulo ao capítulo 24, nós temos ali mensagem do profeta Ezequiel, mensagem de juízo, de destruição de Jerusalém, do templo, da cidade, por causa de toda aquela promiscuidade, aquela idolatria, aquelas coisas que vinham acontecendo ao longo da história de Israel, e o juízo havia chegado. Então era profecia, mensagem de juízo que viria sobre a nação. Do capítulo 25, segunda parte, ao 32, nós temos ali mensagem de juízo contra as 7 nações ali ao redor de Israel. Aquelas nações que estavam, de certa forma, se gloriando, né? Aplaudindo a derrocada, a destruição de Israel. E Deus também traz uma mensagem através de Ezequiel, uma mensagem de juízo contra aquelas 7 nações. Os amonitas, os moabitas, os edomitas,
os filisteus, né, a Filístia, Tiro, Sidom e Egito, aquelas 7 nações ali que estavam tirando proveito da situação que estava vindo sobre Judá, Jerusalém, o reino do sul. Haja vista que o reino do norte já havia sido destruída. E na nossa terceira parte aqui do livro de Ezequiel, que é do capítulo 33 ao 48, são mensagens de restauração a respeito de Israel. Essa terceira parte aqui do capítulo 33 começa com a notícia ali da queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Logo em seguida, a partir do 33 ali, do versículo 22, a seguir vai falar do retorno dos judeus de todas as partes do mundo às terras dos seus antepassados, a Israel. Isso começou a acontecer a partir de 1948, dessa nossa era, quando o Estado de Israel foi reconhecido novamente, né, com o voto de um brasileiro. Todos os judeus de várias partes do mundo até hoje têm voltado para a sua terra, confirmando essa profecia ali do capítulo 47, do Vale de Ossos Secos. E as profecias do capítulo 38 ao 39 vai falar ali da invasão e derrota ali de Gog e Magog. O povo de Israel não será destruído, Jesus virá, guerreará contra aqueles que querem a destruição de Israel. E o livro termina com a visão do novo templo e da restauração de Israel e toda a história ali da humanidade, concluindo com a restauração de Israel, que é o que estamos estudando a partir do capítulo 40 ao 48 de Ezequiel aqui, quando Ezequiel é levado novamente para Jerusalém em visão e Deus começa a mostrar a ele essas coisas extraordinárias que brevemente acontecerá. Visão apocalíptica, futurística, né, a respeito do milênio. A visão nessa passagem aqui do capítulo 47 é uma visão futurista, né? E literal. Primeiro nós precisamos entender um pouquinho que existe 4 linhas de pensamentos ou de interpretação apocalíptica, e essas são as chamadas preteristas, né? Idealistas, histórica e futurista. Preterista, idealista, histórica e futurista. A visão, a escola de pensamento ali preterista, ela se relaciona exclusivamente aos acontecimentos, ela se relaciona exclusivamente aos acontecimentos contemporâneos ali do período de Ezequiel e o contexto do cativeiro e destruição de Jerusalém, e exclui o futurismo, pois para esta visão preterista, tais profecias teriam se cumprido no período ali do próprio profeta. Essa é a chamada escola de pensamento preterista. Já a idealista, para esta, as visões de Ezequiel seriam símbolos e figuras para transmitir ideias ou simbologias. Essa é a chamada visão idealista. Já a escola de pensamento, de interpretação historicista, essas visões seriam um prenúncio, essas visões de Ezequiel seriam um prenúncio dos acontecimentos históricos desde o cativeiro babilônico até os tempos do fim. E já a escola de pensamento futurística, o futurismo, é uma interpretação literal e inclui, também está dentro dela aqui a linha de pensamento, a escola de pensamento historicista, né? Futurista porque
interpreta literalmente. Por quê? Literalmente. Porque nós temos o exemplo de quando, a partir do capítulo 40 ali, Deus dando todas as dimensões, todos os detalhes do templo, né? Então, tudo aquilo que foi mostrado a Ezequiel não foi relacionado ao templo de Salomão, que já havia sido destruído, e o templo de Herodes também, que mais tarde foi destruído também. O templo ali construído por Zorobabel, que Herodes restaurou, mas que foi destruído também, né? Então, essa visão aqui, essa passagem dessa visão aqui do capítulo 47, uma visão futurista e literal. As evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica, que breve irá acontecer, e literal. Na visão de Ezequiel aqui, o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Está lá no capítulo 40, versículo do 1 ao 2. E os detalhes desse complexo, como dimensões das áreas, dependências, medidas, sugerem um templo literalmente físico, visto que existirá literalmente, né? Mostrando ali algo que irá acontecer no período milenar. Isso é simples de entender. Se os dois que foram construídos, o de Salomão e o por Zorobabel, que foi restaurado ali por Herodes, eram literais, não faz sentido esse novo templo não ser uma mera visão idealista, né? Como símbolo ou figura para transmitir ideias simbólicas, como diz ou entende essas linhas de essas outras escolas de interpretação, ao qual já citamos. Existe também ali o guia espiritual, ou o anjo que está mostrando aquela visão ali a Ezequiel, e esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte, lembrando que é nesse portão aqui, que está lá no capítulo 11, quando a glória de Deus sai do templo, sai da cidade, sai do templo por essa direção e volta novamente depois nessa visão de Ezequiel. Volta nessa mesma direção, pelo oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. O anjo fez Ezequiel sair pela porta do norte e dessa forma contornar todo o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Está lá no capítulo 44, versículo 2. No período dos dois templos, ali de Salomão, ou de Zorobabel, renovado ali, ou restaurado por Herodes, essa porta nunca estava trancada. E isso revela o caráter escatológico dessa visão. Os sacerdotes passavam por essa porta. E nesta aqui, visão de Ezequiel, essa porta está trancada, né? Os novos frutos, está aqui no nosso versículo 12, a linguagem dessa passagem aqui apocalíptica e escatológica tem um paralelo com o livro de Apocalipse, ali capítulo 22, versículo 1 ao 2 ali, da visão ali de João, a visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Nos seus meses produzirá frutos novos. Então, quando esse rio sai, trazendo vida a toda aquela região ali seca, árida, que não tem vida, o rio vai trazendo vida, e aquelas árvores todo mês dará o seu fruto, né? Então, se refere ao período do milênio e não ao período do apóstolo João, que é uma outra visão que se refere ao mundo vindouro, à eternidade, né? Novo céu, nova terra, o mar já não existirá. Então, a diferença aqui desta visão
futurística de Ezequiel, que relaciona-se aqui ao milênio, e a do apóstolo João, lá em Apocalipse 22, está falando do novo céu, da nova terra, né? Para a gente não confundir um e outro. É importante a gente fazer essa distinção. O nosso segundo tópico vai falando aqui sobre a implicação da pneumatologia, ou seja, a pneumatologia, a doutrina ali relacionada que estuda a pessoa do Espírito Santo. As águas que saem ali do umbral do templo, tá no capítulo 47, versículo 3 ao 6. O ser celestial, ou o anjo, está conduzindo Ezequiel ali, mostrando, guiando Ezequiel ali no templo. Ele faz Ezequiel passar pelas águas, né? O ser celestial faz Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho ali de 1000 côvados ou 500 metros, elas davam nos tornozelos de Ezequiel. Ezequiel anda mais um pouquinho, 1000 côvados, 500 metros, ela vai até aos joelhos. Ezequiel anda mais 1000 côvados, 500 metros, ela vai dar nos lombos, e mais 500 metros, ou 1000 côvados, que a profundidade é grande e Ezequiel tem que ir passar a nado. Quando estamos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, chega um momento que não é mais nós que tomamos as decisões. É o Espírito Santo que nos conduz. Quando estamos sob literalmente a direção do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos conduz, nos leva, nos direciona. É um nível de comunhão com Deus que nós só alcançamos quando nos relacionamos, nos aprofundamos, temos uma vida de oração, de consagração, de estudo, de meditação, níveis de intimidades com Deus que muitos não conseguem alcançar porque não se deixa, não se entrega. E nessa visão aqui do capítulo 47, nos mostra isso, o fluir, o envolvimento, a soberania do Espírito Santo sobre o céu de Deus, sobre o vaso do Senhor, sobre o instrumento de Deus. Quando o Espírito Santo nos envolve e nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer. Deus começa a mostrar, a revelar coisas que nossos olhos humanos, nossa mente carnal jamais irá compreender, jamais irá entender, jamais irá experimentar, porque é necessário um envolvimento, uma profundidade, um relacionamento estreito com o Espírito Santo de Deus, né? Então aqui uma reflexão importante, detalhes que a gente precisa observar e colocar em prática na nossa vida cristã, na nossa vida de intimidade com Deus. Nós somos discípulos, somos servos, somos filhos, e o filho tem que ter um relacionamento íntimo, profundo com seu Pai, com seu Deus, com seu Senhor, com aquele que deu a sua vida por amor a mim e a você. Então, Ezequiel vai andando, bate no tornozelo, bate nos joelhos, bate no ombro. Chega um momento que não é mais Ezequiel que conduz a sua vida. É o Espírito Santo que conduz Ezequiel, né? Que coisa extraordinária, assim, um fluir do Espírito Santo na vida daqueles
que deixam o Espírito Santo, Deus, conduzir as suas vidas. Ele atravessou o ribeiro nadando. Depois, o ser celestial, aquele anjo que estava ali com ele, trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Então, era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos aqueles milagres. O Espírito Santo de Deus agindo. Né? Que coisa extraordinária nós aprendemos aqui nesse capítulo 47 aqui do livro de Ezequiel. Né? O Senhor Jesus falando lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo do 37 ao 39, é o que diz, capítulo 7, versículo 38, é o que o Senhor Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus falando aqui que aqueles que crescem nele, rio de água viva fluiria, transbordaria na vida daquele que cresce, que confessasse Jesus como Senhor. O Espírito Santo viria sobre a vida desta pessoa. Glória a Deus por isso. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Por isso é importante valorizarmos esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com a pessoa, com o Espírito Santo, né? A imersão de Ezequiel nas águas pode ser comparada com o crente, cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Veja aí 1 João, capítulo 5, versículo 6. O próprio Jesus, o símbolo do Espírito Santo, são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito Santo nesse discurso que nós falamos aqui de João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7, versículo do 37 ao 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma forma, da mesma maneira, o Espírito Santo é indispensável na vida do cristão, do crente que quer dar fruto, do crente que quer produzir, do crente que quer ser instrumento na mão de Deus. Chega um momento em que é necessário deixar o Espírito Santo nos conduzir. Jesus, conversando com Nicodemos, disse, ali no Evangelho de João, capítulo 3, o vento sopra onde quer. Ouve-se o barulho do vento, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito Santo leva, direciona para onde ele quer. Quando chega neste nível, onde Ezequiel precisou nadar, ele compreende que é o Espírito que conduz. Porque se o homem tentar levar a sua vida sem a direção de Deus, o estrago, os problemas são terríveis. Quando o homem toma decisões toma decisão longe ou distante daquilo que o Espírito Santo quer, as consequências vêm. Peguemos o exemplo de Adão, nosso pai humano, quando decidiu ouvir uma voz estranha ou seguir seus próprios conselhos, as tragédias vieram.
Então, o cristão tem que andar na direção do Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, Cristo que direciona os meus passos, a minha vida, a minha caminhada cristã, né? Então não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. Jesus é a fonte da água da vida, né? Vemos Jesus conversando ali com a mulher samaritana, ali João, Evangelho de João, capítulo 4, capítulo 5, se não me engano, Jesus dizendo que ele, que é a água da vida, se desse daquela água para aquela mulher, ela jamais voltaria a ter sede. Jesus falando ali do transbordar do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam a Ele, né? Então, imersos nas águas e no Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, né? É uma pessoa, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Em Atos capítulo 2, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito Santo. Atos capítulo 8, quando tem aquela perseguição ali em Jerusalém por causa da morte de Estevão, e os cristãos fogem de Jerusalém por causa da perseguição. Filipe desce para Samaria, prega em Samaria, depois o Espírito Santo diz, desce para a faixa de Gaza, vai para o deserto. É o Espírito Santo que conduziu Filipe. Não foi Filipe que teve a ideia, vou descer, não. Foi o Espírito Santo que conduziu Filipe para conversar com aquele etíope, com aquele eunuco. Em Atos capítulo 13, nós vemos ali o Espírito Santo falando ali para aqueles discípulos, para aqueles pastores ali, para separar a Barnabé e a Paulo para a obra missionária. Foi o Espírito Santo que conduziu, que chamou. Então o cristão tem que ter esse relacionamento, tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando nas águas sanadoras que brotam do templo, do umbral do templo de Deus. Ser cheio, andar cheio do poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei a virtude, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, onde você estiver. Você cristão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Jesus vai dizer em João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Toda árvore que não dá fruto será cortada. Toda vara que não dá fruto será cortada. Toda vara que está em Jesus e não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Aquela que dá fruto, o Pai limpa, poda, cuida, para que a cada estação ela produza mais frutos. Então é necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus, né? Então, essa é a vida cristã. Tem que transbordar em Deus, né? Nosso terceiro tópico, o nosso título é sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A abundância de árvore. Ezequiel é levado, é conduzido ali para o outro lado pelo anjo que está com ele ali, lhe guiando, porque ele tem que nadar por causa da profundidade da água. E as margens do rio, quando a água que flui ali do trono de Deus, do templo, ele passa, ele vai trazendo vida.
vai tirando a esterilidade da terra, e árvores frondosas, cheias de frutos de um lado e do outro, da margem do rio, né? O Arabá, que em hebraico é Aravá, literalmente quer dizer árido, mas aparece também ali no Antigo Testamento como planície ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galiléia, do norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país ali de Israel, né? Nessa região se localiza ali o Mar Morto, o Mar Salgado, o mar que não tem vida. Parte dessa região ali do Mar Morto, era o território da antiga Pentápolis, que incluía ali as cidades de Sodoma e Gomorra. Olha de onde vem a esterilidade ali do Mar Morto. Aquela região ali de Sodoma e Gomorra, nós vemos ali em Gênesis capítulo 19, que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Então aquela região ali ficou, vamos dizer assim, estéril por causa da destruição, do juízo de Deus contra aquela região, contra o pecado daquelas cidades, né? Então, nesse território incluía ali a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma. Literalmente não nasce nada ali, né? Então, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores de vida naquela região que até então é estéril, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras que flui ali do templo, do umbral ali do templo do Senhor Jesus Cristo. Esse quadro profético acontecerá ali no período milenar, né? O Mar Morto, essas águas sendo levadas ao Mar Morto, aquelas águas do mar trarão vida, né? Sararão aquelas águas. Esse Mar Morto é o mar, também conhecido como Mar Salgado, lá Gênesis 14, 3, Mar Salgado, né? Mar das Campinas ou Mar de Arabá. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, ou seja, 396 metros abaixo do nível do mar, aquela região ali do Mar Morto, né? Aquele lago imenso, é alimentada pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores, né? É uma região onde ele é alimentado pelas águas que descem ali do Rio Jordão e poucos córregos que alimenta aquela região ali do Mar Morto, onde nada tem vida ali naquele lugar. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos que banham ali no Mar Morto, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas, né? Não contém vida nessas águas. Não contém, aquelas águas contêm ali 30% de sais minerais, em comparação com as águas dos oceanos, que é apenas 3%. Olha a diferença, a disparidade. Então é impossível ter vida em algo tão salgado, né? O mar tem 3% desses sais e ali no Mar Morto tem 30%, né? É uma fonte de riqueza mineral extraordinária ali, o Mar Morto, né? Vida no Mar Morto, a chegada das águas vivificadoras que flui ali do templo do Senhor, revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicação, quantidade de peixes de vida naquelas águas até então sem vida, né? Olha o que a graça de Deus faz. Os pescadores
lançaram suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história, né? Vida, trazendo restauração. Onde o Espírito Santo passa, traz vida, né? Então, isso aí tem uma parte também aqui no capítulo, no versículo 11 a 12, vai dizer sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados, ou seja, uma parte ali que não será restaurada, continuará salgada. A descrição do milênio ali em Isaías indica que haverá pecado e morte em escala reduzida, né? Nascimento e envelhecimento no período do milênio. Haverá nascimento e haverá também velhice. E há aqueles que, mesmo vivendo ali no período do milênio, serão 1000 anos, pessoas nascerão, né? Pessoas nascerão. Ainda haverá aqueles que, mesmo vivendo ali, sendo reinado por Jesus, depois do milênio, Satanás será solto e enganará ainda algumas dessas pessoas. Muitos serão enganados e decidirão, por livre escolha, se rebelar contra Cristo, né? Pode essa passagem aqui desses charcos lamaceiros, essas porções ou poços que continuarão salgados, pode representar estes que darão as costas para Cristo, mesmo sendo reinado ali pelo Senhor Jesus Cristo, né? Veja lá Isaías 65, versículo do 20 ao 23. Mas há também quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas dos minerais, né? Aqui, algumas interpretações a respeito dessa passagem aqui, onde essas áreas aqui ainda continuarão estéreis, né? Então, essa é a reflexão a respeito desse capítulo 47 do livro de Ezequiel. O aspecto escatológico, que é uma visão não para o tempo ali de Ezequiel, mas futurista, apocalíptica, do período ali do milênio, né? A visão, a interpretação das águas que fluem, sai do templo e por onde ela passa, ela vai trazendo vida àquela região estéril. Quem anda estéril precisa da água do Espírito na sua vida. Sem o Espírito Santo é impossível dar fruto. É impossível ter vida no cristão. Sem o Espírito Santo é uma vida vazia, é uma vida estéril. Ezequiel vai descendo, o anjo vai medindo, Ezequiel vai descendo, a água bate no tornozelo, bate nos joelhos, bate no ombro, na cintura. E chega um momento que não é mais Ezequiel que dirige os seus passos. Ele precisa ser conduzido pelo anjo. Então, há um momento que não somos nós mais que tomamos as decisões. É o Espírito Santo que nos conduz, né? Precisamos aprender e refletir sobre isso, tá bem? Então, essa reflexão a respeito desse capítulo 47 de Ezequiel, nossa 12ª lição desse nosso 4º trimestre 2022. A justiça divina, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe.